As últimas campanhas de mobilização pela web em Fortaleza basicamente tiveram o trânsito como objeto. É o exemplo de buracos em Fortaleza, a lei seca e agora a nova campanha da agência AD2M, Trânsito Leve, que pretende despertar a gentileza nas pessoas como forma de diminuir os impactos negativos que o trânsito vem causando na vida de todos. Como uma cidade que não chega a ser uma megalópole, tem um trânsito tão caótico. E como esse assunto tem sido tão pertinente na vida das pessoas? Chegamos ao ponto de algumas pessoas terem adotado estilos de vida que se distanciam ao máximo dessa agitação. Aqui agora comigo, para a gente tentar entender essa realidade atual e de que forma estão sendo buscadas as soluções, o assessor de imprensa do Detran Ceará, o Paulo Ernesto, e o diretor da AD2M Comunicação, Apolônio Aguiar. Obrigada pela presença de vocês aqui no programa. A gente, para começar a entender um pouco como é que a gente chegou a essa realidade atual no trânsito da cidade, Paulo, eu queria que você começasse falando um pouco assim, da história da urbanização, a formação de vias, como é que é estruturalmente a cidade de Fortaleza, que realmente a coisa foi se agravando de um jeito que a gente chega numa situação como essa, que pelo menos assim, a grande maioria das pessoas não vê assim, algumas coisas sendo apontadas para melhorias. Bem, o que eu analiso da seguinte forma, a cidade, né, hoje, ela não está, ela tem que estar preparada para as pessoas, né? E hoje ela também não está preparada para essa avalanche de veículos, né, que a cidade hoje tem. Quer dizer, tem registrado no Detran 750 mil veículos circulando em Fortaleza. É uma coisa assim gritante porque quer dizer, fruto da sociedade que nós escolhemos, né? O sistema que a sociedade escolheu, que é o sistema capitalista, que a questão da vida é com os bens materiais e não a vida, né, de qualidade de vida. Então, a cidade, você vê que está tendo assim, aspectos guardados às devidas proporções com São Paulo. São Paulo hoje é um retrato de uma cidade que se não é planejada para ter carro, é planejada para ter gente circulando. Então, qualquer cidade do mundo, se ela não tiver a prioridade para as pessoas e o transporte público, ela vai se transformar na São Paulo. E Fortaleza, né, se não tiver cuidado, vai ser assim também. Então, o que eu entendo é que, no caso do Brasil, né, você pode ver as cidades como um todo, o poder público, a própria sociedade, ela não tem a consciência de que nós temos que viver para ter uma qualidade de vida boa e não para ter carro, né, um carro bonito, um carro de luxo que você possa exibir ou ter uma velocidade acima do normal para você trafegar. Quer dizer, então há uma questão de valores, os valores estão aí totalmente mudados. Isso porque a culpa é da sociedade, né? Nós, a sociedade aqui no Brasil, nós ainda não tivemos essa consciência de que a cidade é para as pessoas e não para os veículos, né? E você tem que se locomover em transporte público. E o poder público no Brasil, historicamente, não ligou para isso há muito tempo. Você pode ver os países da Europa que tratam o transporte público, até metrô. Tem cidades que começaram a implantar o metrô em 1800, né? Então aqui no Ceará está sendo agora. É verdade. Agora sim, fala um pouco da campanha que a AD2M vem fazendo, que eu acho que a gente pode falar de uma relação que tem a ver, lógico, com a nossa vida em sociedade, que é a relação sujeito-trânsito, sujeito-cidade. Então, a forma como eu enxergo a cidade é a forma como eu transito por ela. Talvez a gente pode pensar assim. E a campanha que vocês fizeram foi justamente em comemoração aos 15 anos da agência, né? Que foi um presente para a cidade, que é a Trânsito Livre. Leve, desculpa. E aí eu queria que você falasse assim, quanto tempo vocês vêm trabalhando nessa campanha e por que esse assunto tão pertinente? Realmente é uma coisa que diariamente, até as próprias pessoas que trabalham na agência estão se sentindo realmente desconfortáveis, é uma coisa que... Por que resolveram tocar nesse assunto com frequência? O Paulo caracterizou muito bem a situação em que nós estamos, né? Uma cidade cheia de carros, a cada mês são 5 mil novos veículos. A gente vive já situações em que
para se deslocar, um deslocamento que antes você levava 10 minutos, hoje você tem que se programar, calcular uma meia hora, 40 minutos, saber escolher melhor o horário. Então, a gente sente isso, como você, como todos nós sentimos isso no dia a dia. E existe essa situação de macroestrutura, né, da sociedade, que a gente não tem como mudar repentinamente, né, de forma rápida, né? Então, nós decidimos nos voltar, para abordar esse assunto, nos voltar para a questão da postura individual. Então, nós focamos na forma como o indivíduo, através de pequenas atitudes, de gentileza, de atenção, de respeito e de observância também às leis, né, que já estão colocadas, através de todo esse tipo de postura, a gente pode tornar a existência no trânsito mais leve, porque afinal nós passamos cada vez mais tempo no trânsito dos nossos dias, passaremos cada vez mais, isso é inevitável, né? Então, exatamente por sentir essa irritação, por sentir esse estresse, essa pressão que o trânsito coloca sobre cada um de nós, que nós decidimos nos voltar para esse problema de frente. E por conta do aniversário da empresa, dos 15 anos, nós resolvemos bolar uma campanha que não fosse exatamente nossa, que partisse de nós, da agência, da D2M, mas que fosse colocada para a sociedade acolher e cultivar. E é exatamente por isso que a gente começou pelas mídias sociais, né? Porque esse tipo de ação colaborativa, descentralizada, tem tudo a ver com esse tipo de meio. São posturas que essa tecnologia favorece, né? Estão na sua essência. Então, por isso, nós começamos pelas mídias sociais e já tem cerca de 3 semanas e já temos inúmeros depoimentos de pessoas, fotos de pessoas que estão aderindo. Nós fizemos um adesivo, né, que expressa essa ideia do trânsito leve e que as pessoas, quando recebem, vão para casa, colocam no carro, tiram uma foto, põe na internet. Então tem esse caráter, né, na verdade, de as pessoas se mostrarem e dizerem: eu estou me policiando, eu estou disposto, eu estou me esforçando para fazer um trânsito leve. Faça você também, você que está me vendo, né? Essa é a ideia. Bom, a gente sabe que a gente tem vários problemas na cidade, entre eles são aquelas vias altamente esburacadas, engarrafamentos, e a nossa equipe foi às ruas saber quais são os maiores problemas do trânsito da nossa cidade para os fortalezenses. A reclamação maior é com relação ao transporte público. Acho que a situação é horrível, com os engarrafamentos, a falta de asfalto, muito buraco nas ruas, isso atrapalha muito. Péssimo, é horrível. Muito acumulado, muito veículo e pouca estrutura da cidade. Para claro, mas é necessário que estão sendo feitas muitas obras na cidade, né? Eu acho que falta de organização. Eu acho que a cada mês que passa, a cada semana, aumenta mais o fluxo de carros e cada vez vai ficando pior a situação. O que o senhor acha do transporte público de Fortaleza? Os ônibus demoram demais. Nós não temos transporte. Na hora que a gente mais precisa, está faltado, né? No que a senhora acha que poderia melhorar? Principalmente no transporte, né, coletivo. No que poderia melhorar no transporte público? Mais ônibus. Aumentando a frota, talvez se fosse necessário também melhor, talvez melhorasse. Tem uma outra coisa que também acontece hoje já em Fortaleza, que é a opção das pessoas de morarem em lugares afastados para poder evitar um pouco esse ter que passar diariamente por isso, ou então a bicicleta, né? Tem muita gente optando por essa bicicleta. Eu queria saber, Paulo, de que forma a instituição pensa, enfim, as pessoas que estão ligadas ao sistema de transporte da cidade, vislumbram alguma forma de acolher esse tipo de transporte, porque, claro, a gente sabe que os valores são importantíssimos para qualquer mudança, né? Valores de atitude, mais gentileza no trânsito, menos carros nas ruas e mais pessoas andando. Mas, infelizmente, isso é um processo que a gente, talvez, eu espero que a gente chegue lá. Mas, antes disso, as instituições precisam dar subsídios também para que a gente possa controlar a situação atual. Então, como é que eu acho que a Detran, sei lá, ou alguma outra instituição esteja pensando, buscando alternativas para poder desafogar isso, assim, que parece que não está acontecendo nada, que a gente vê que as melhorias estão
muito raras. Uma da questão do transporte público, o DETRAN como órgão, né, do governo do estado, o DETRAN ele está tratando, também gerencia o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, que são os transportes que ligam os municípios, né, Fortaleza, aos municípios do Ceará. E o governo como tal também, ele está já tratando essa questão do metrô. Quer dizer, o metrô, inclusive, já está em vista a licitação de outra via até lá na Washington Soares, né, ali no fórum. Quer dizer, é uma forma do poder público atuar no sentido de fazer com que o transporte público seja usado por maior número de pessoas. Porque, no caso, eu vejo, né, a questão mesmo do poder público que está tratando disso, que antes tarde do que nunca, porque antes, né, era para ter sido priorizado, né, essa questão do transporte público. Porque houve o trem, né, o Brasil deu prioridade à questão rodoviária, né, tanto é que o fluxo de produção pelas rodovias, e hoje está se vendo, né, o governo já está voltando a investir também em ferrovia, porque é um sistema que facilita e agiliza a questão do transporte de carga, e aí também de passageiros, porque havia aqui no Ceará há um tempo o trem ligando, né, Fortaleza ao Crato. Quer dizer, quem de uma geração de 1920, essas pessoas, né, que estão hoje com 90 anos, essas pessoas entraram de trem no passado. Quer dizer, aí veio o poder público, né, tirou o trem e colocou a rodovia. E está se vendo que a rodovia não é a solução para isso. Então, existe no trajeto, nos projetos de construção de novas vias, a ciclovia. Né, e você vê, se for constatar, uma quantidade enorme de pessoas, é claro que o poder aquisitivo menor, que está usando a bicicleta para se locomover. Então, essa é uma alternativa. Agora, só que a gente sabe que uma mudança cultural exige tempo. Né? Enquanto esse tempo não chega, quer dizer, o poder público vai fazendo o que pode ser feito. No caso não existe no Brasil uma lei que proíba um número de carros, só pode ser vendido até determinado número de carros, porque as cidades não vão suportar, né, uma avalanche de carros. E não existe isso. Não existe uma lei no Brasil que retire os carros sem condições de rodar da via pública. Basta ele estar licenciado e estar com os equipamentos, né, ok, né? Ok, pronto, que pode ser usado. Então não existe isso. Então tem que haver também por parte, né, no caso aí, as leis são votadas pelo Congresso Nacional. Né? No caso, as leis do trânsito, todas as leis de trânsito, elas são federais. Né? Não existe uma lei estadual de trânsito, uma lei federal. Né? Vamos só dar uma pausa aqui no nosso papo, vamos conferir o que tem repercutido em sites, portais de notícias e redes sociais. Hora do nosso Trend Topic. Se você é daqueles que pensa que em sites de compras coletivas só se encontram trivialidades, como venda de jantares, massagens, fast foods e sessões em salões de beleza, engano seu. É o seguinte, para essa galera, vendas coletivas não têm limites. O último produto anunciado, acredite, foi um carro. O site Groupon anunciou a venda de um carro. Segundo o site, né, o carro está sendo vendido por 50% do preço. O comprador não tem o direito de escolher a cor, que só será definida de acordo com o estoque no momento da retirada do veículo. Outro detalhe é que o IPVA também não está incluído. E no final aí das contas, o carro sai por quase R$70 mil. É quase a mesma coisa do que quando a gente compra um carro aí financiado que dá uma entrada menor, né? Mas tá aí, gente, mais alternativas para mais carros serem injetados nas cidades, e agora dá até para comprar em sites de compras coletivas. Então, inclusive já foi efetuada uma compra. O que vocês acham disso, gente? Essas alternativas que vão aparecendo e vão surgindo, e também a segmentação, né, Apolônio? Eu acho que a segmentação é outra coisa que é preocupante pra gente, porque enquanto a gente está pensando numa maneira de as pessoas pararem, deixarem seus carros mais em casa e começarem a circular pela cidade de outra forma, a indústria está bombando de novos modelos e de novos designs, e carros femininos com marcha não sei como, com formato de bolsa e não sei o que, e carros coloridos, e a gente com 5 carros na garagem. E as motos também é uma loucura nessa cidade, né? Então,
O que vocês acham dessa segmentação, assim? Não tem como frear isso, né, assim? Realmente, para a escala de tempo que uma pessoa comum alcança, a gente realmente não vê muita saída, né? A tendência é a exacerbação dessa situação, com mais e mais veículos, né? Mas a gente já vê também muitas iniciativas interessantes, como o processo o programa de partilha de bicicleta que tem lá em Paris, por exemplo, né? Esse tipo de iniciativa a gente já vê pessoas já, por conta da campanha, que declaram que uma vez por semana vão de ônibus para o trabalho, por exemplo. 20% das suas viagens profissionais numa semana, né? Uma vez em 5. Ou então vão a pé, né? Ou vão a pé, né? Bicicleta também. Né? Então, aos poucos, né, para a escala de tempo que a gente vive, para essa pressão que a gente tem hoje, o que a gente tem que fazer é respirar fundo, né, ser gentil, ser tranquilo, procurar ceder a vez, né, não fazer uma infração por causa pelo amor de Deus, respeitar os pedestres, né, porque eu acho que eles são os que mais sofrem dentro desse caos. Respeitar a vaga do idoso, do deficiente, né, as crianças principalmente. Quero agradecer a presença de vocês, meu tempo acabou, foi ótimo nosso papo.